E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui, novos drivers finalmente aqui para os nossos celulares que aproveitam aí para ganhar um pouquinho mais de FPS em diversos jogos. Eu testei aqui no meu Galaxy S23, testei no meu Poco F5, que são os dois aqui que eu tenho que realmente precisavam desse pequeno boostzinho e que, cara, esses drivers aqui fazem toda a diferença para jogos tão pesados quanto o Mortal Kombat 1, o próprio Zelda Tears of the Kingdom ou Zelda Breath of the Wild, que a gente sabe que tem uma grande dificuldade por conta dos drivers para conseguir rodar. E cara, esses novos drivers aqui são desenvolvidos aí pelo Kinshi, que faz aí praticamente todos os outros drivers Turnip que a gente tem acesso. Esse daqui é o driver baseado aqui na versão 24.2 da mesa, então a gente tem aqui uma boa aceitação aqui de drivers para ele, e é a Revision 20, que corrige vários erros aí que a Revision 19, Revision 18, Revision 17 tinham. E cara, esse daqui por enquanto tá sendo o melhor driver para vocês utilizarem nos seus dispositivos. Inclusive, esse daqui também tem aquele patch aonde a gente tem aquela correção para as novas versões do Android. Então, se você estava utilizando aí uma versão nova do Android 14 que infelizmente quebrou drivers antigos da Turnip, essa daqui também tem esse fix que corrige esse principal problema dentro dos drivers aqui Turnip para as novas atualizações do Android 14. Antes da gente mostrar aqui as performances dos jogos rodando com esses novos drivers, eu só queria falar para vocês que, como sempre, não posso deixar link de download de nenhum tipo de jogo, porque senão o YouTube, ó, acaba com o meu canal. Mas para facilitar a vida de todo mundo, eu criei um grupo no Telegram, onde você pode virar membro aqui do canal, e aí você tem acesso ao link para esse grupo do Telegram, onde você tem tudo que você necessita aqui para rodar os seus joguinhos nos seus emuladores. Então é só clicar em virar membro aqui do canal, custa apenas R$3 e você tem acesso a tudo que você precisa para rodar os seus jogos. E mais uma vez, antes da gente começar aqui a mostrar o desempenho, eu também queria falar do suposto novo driver que a gente vai ter para os celulares Poco X6 e o Poco F6, ou no caso para as novas GPUs Adreno que estão chegando com esses celulares. Enfim, todo mundo sabe aí que os novos processadores Snapdragon sempre demoram um pouquinho para chegar a novos drivers, inclusive o 7S Gen 2 já estava na fila faz muito tempo e o 8S Gen 3 também entrou nessa fila, porém o Kinshi está a todo vapor tentando portar novos drivers aqui para esses dispositivos, e que, como vocês podem ver aqui, rapaziada, eu já estou utilizando aqui no meu Poco F6 o novo driver Turnip também na versão 24.2, só que esse daqui é o driver A732 Test, ou seja, para todo mundo aí que tem um 7S Gen 2, um 8S Gen 3, vocês podem baixar esses drivers aqui e testar nos seus celulares. Eu sei que por enquanto, pelo menos na Adreno 735 do Poco F6, ele não está funcionando, porque se a gente seleciona ele aqui dentro do nosso celular e tenta jogar algum jogo, como por exemplo, um jogo que era necessitável aí de drivers, como o nosso querido Zeldinha Breath of the Wild, ele fica carregando, o nosso FPS ele fica em zero infinitamente e a gente não consegue sair disso, né? No caso, ele até tenta abrir o nosso jogo, mas logo depois ele crasha e a gente não consegue fazer o nosso jogo funcionar. Como aqui em casa eu não tenho nenhum Poco X6 com Snapdragon 7S Gen 2, não daria para eu testar, então infelizmente esse driver aqui ainda está em fase de testes. Eu vou estar deixando aqui na descrição para quem quiser aí baixar no seu Poco X6 e tentar testar, mas por enquanto aqui no Poco F6 ele não está funcionando. Mas enfim, voltando aqui para esse outro driver, né, do Revision 20 aqui que eu falei para vocês. Agora sim a gente vai finalmente testar. Como eu falei para vocês, ele traz uma performance melhor aqui para os jogos. Não corrige 100% dos jogos que têm os problemas, mas pelo menos ele traz uma performance melhor. Começando aqui com o nosso Galaxy S23. E bom, já utilizando aqui esse novo driver no nosso Mortal Kombat 1, ele ainda tem aqueles bugzinhos que precisam esperar um pouquinho, né, pro nosso compilador de shaders realmente renderizar todas as shaders aqui pro nosso jogo realmente começar a fluir. Mas essa performance dele tá muito melhor e o jogo ficou muito mais estável. Você vai ver essa notável diferença na performance, tanto aqui no nosso Mortal Kombat 1 do S23, se você tiver um S23, tanto é que dessa vez aqui no Mortal Kombat 1 eu estou testando na resolução 1x e não na resolução 0.75 ou na 0.5, igual eu testei lá no vídeo do Switch do Galaxy S23, e que, como vocês podem ver, a performance está realmente muito boa, mesmo utilizando a resolução 1x, rapaziada. Então assim,
cara, realmente melhorou bastante aqui o nosso nível de performance. Acredito que se a gente estivesse utilizando a resolução 0.5x, ele estaria melhor ainda, né? Estaria em 60 FPS fixos, mas mesmo aqui na resolução 1x, ele tá conseguindo performar muito bem. Não tá com tantas engasgadas assim, ainda assim ele mantém algumas engasgadas, mas que, como vocês podem ver, o jogo tá muito melhor do que estava antes. Infelizmente, esse novo driver não corrige problemas que a gente poderia ter com o nosso Hogwarts Legacy, então toda vez que você tentar iniciar o seu Hogwarts Legacy igual muita gente me pediu, ele ainda não vai funcionar, ok? Ele ainda tá totalmente bugado, você não consegue abrir ele nos emuladores de Switch, pelo menos por enquanto. Um jogo que esses drivers não pegaram muito bem foi no caso do Pokémon Scarlet, rapaziada. No caso, ele até conseguiu trazer um pouquinho mais de performance para esse jogo. O grande problema dele é que ele deixou o jogo um pouco bugado. Bom, no caso, dá para você sim abrir ele e tentar jogar. Inclusive aqui no nosso S23, como vocês podem ver, ele tá com uma performance boa. O problema é que ainda acontece isso daqui. E não é erro do jogo em si, e sim a questão do driver mesmo. O jogo até consegue rodar em 30 FPS por um tempo fixo, mas depois ele simplesmente crasha, igual aconteceu aqui, como vocês puderam ver, nem consegui entrar no jogo praticamente e ele já crashou, e isso é um problema do driver. Se você quiser tentar jogar o seu Pokémon Scarlet, você pode jogar com os drivers mais antigos. Eu ainda recomendo o Revision 19 versão 5, que ele ainda vai estar um pouquinho mais certeiro para jogar um jogo como o Pokémon Scarlet, porém, nesse Revision 20 aqui, ele ainda tá meio bugado pro Pokémon Scarlet, e pode ser que também esteja para outros. Eu testei aqui só esses joguinhos, então não deu tempo para testar muita coisa. Já no nosso Zelda Breath of the Wild, rapaziada, aqui a gente pode ver que realmente corrigiram alguns problemas de performance que existiam nos outros drivers. Como vocês sabem, Zelda Breath of the Wild e o nosso Zelda Tears of the Kingdom são muito dependentes de drivers de GPU para rodar, por isso que eles simplesmente não rodam nas GPUs Mali com processadores Mediatek, Exynos e Unisoc. E como vocês podem ver, agora a nossa performance está bem mais perto aqui dos nossos 30 FPS, utilizando a resolução 1x, rapaziada. Até daria pra gente rodar em uma resolução menor, né, com uma 0.5x ou 0.75x e tentar alcançar os 30 FPS fixos. Porém, ainda não é uma realidade para esse processador. Como vocês podem ver, ainda falta um pouquinho para ele chegar lá em 30 FPS fixos, mas boa parte do nosso jogo já está rodando aqui em 25 a 30 FPS fixos e dá para você jogar com uma performance ligeiramente melhor do que a gente tinha, né, nas outras versões de drivers. Antes esse driver aqui ficava entre 23, 19, 18 FPS, agora já subiu um pouquinho para 25 a 30, então, cara, realmente dá para você experimentar esses drivers no seu S23 ou em outros dispositivos com essa mesma GPU. Um outro reflexo disso, é claro, não nas melhores ocasiões, é o nosso Zelda TikTok, o Zelda Tears of the Kingdom, que, como vocês podem ver, ele ainda tem muitas shaders para conseguir renderizar e ter uma performance ligeiramente jogável. Outro detalhe também é que o meu S23 está esquentando igual um forno para conseguir rodar esses jogos, então a performance vai cair devido ao throttling. Mas, cara, quando eu testei isso daqui, o celular tava um pouquinho mais gelado, ele tava pegando os 30 FPS ali, caindo, é claro, para uns 25, 27, voltando ali para 30, depois descendo para uns 21, então ele tava naquele FPS flutuante. Agora, pelo menos, a gente consegue rodar ele numa performance entre 26 a 28 FPS, ainda flutuando bastante, porque tem várias áreas que ele ainda não renderizou direitinho as shaders, e que, como vocês podem ver, cai para uns 22, 23 FPS, mas já tá muito melhor da gente rodar dessa maneira do que a gente estava rodando anteriormente, porque o Zelda Tears of the Kingdom era outro jogo que a gente rodava só na resolução 0.5x para ter o máximo de performance possível, e agora, mesmo na resolução 1x, a gente está tendo a mesma performance que a gente tinha na resolução 0.5x. Então, como vocês puderam ver, realmente teve aí uma leve melhora aqui na questão do FPS, utilizando esse driver novo, ok? Do Revision 20, rapaziada, que, como vocês podem ver, corrigiu muitos problemas que a gente tinha anteriormente. E saindo ali do nosso S23 e vindo para o nosso Poco F5, e é sempre bom lembrar, rapaziada, o Poco F5 não está utilizando nenhuma Custom ROM e nem root aqui pra gente melhorar a performance. Ele vai estar com a performance bruta diretamente aqui da própria HyperOS, e vocês vão poder ver, ele realmente melhorou muito em muitos aspectos com esse driver. Bom, no caso do Poco F5, como ele tem uma GPU ali um pouco mais fraca do que o nosso S23 e uma CPU também mais fraca, a gente ainda tem que utilizar a resolução 0.5x, é a mais recomendada para um Poco F5, mas como vocês podem ver, também tivemos aí melhorias de performance. Esse começo mais lento é justamente por conta aí das shaders carregando, então é como um carro antigo, sabe? Você tem que dar aquela ligada, esperar ele dar uma esquentadinha ali no motor para realmente começar a fluir e funcionar. E olha só, na resolução 0.5x
x é justamente aquele caso que eu falei com o S23. Se a gente tivesse rodando numa resolução um pouquinho mais baixa, dava pra gente jogar ele em 60 FPS tranquilamente, mas no S23 a gente estava utilizando com a resolução 1x, ou seja, renderizando na resolução nativa que o próprio Switch roda esse jogo, e aqui no Poco F5 a gente já tá utilizando uma resolução menor, 0.5x, ou seja, rapaziada, a gente tá utilizando metade da resolução nativa do Switch. E como vocês podem ver, 60 FPS aqui lisinhos para você conseguir jogar com uma performance absurda. O Pokémon Scarlet tá com o exato mesmo bug do nosso S23, que no caso não é bug do S23, mas sim da questão dos drivers. Então, como eu falei pra vocês, se vocês querem rodar aí o seu Pokémon Scarlet, dá pra você rodar, porém vai rodar com a menor FPS em outros drivers. Se você tentar utilizar com esse, você até consegue abrir o seu jogo, consegue ver que a performance tá mais fixa ali nos nossos 30 FPS, porém ele vai crashar logo em seguida, ou simplesmente vai bugar tudo. Cara, da primeira vez que eu abri aqui no Poco F5, ele bugou completamente as texturas dos personagens e não dava pra gente abrir praticamente nada. Agora, como vocês podem ver, o nosso jogo abre em 30 FPS, que era uma coisa bem difícil de acontecer dentro do nosso Poco F5, principalmente quando a gente olhava para aquela região, mas como vocês podem ver, ele buga completamente e o nosso jogo chega em 0 FPS e ele crasha. Isso é por conta dos drivers. Se você testar outros drivers, como eu falei, ele vai rodar melhor, mas aqui, né, como vocês puderam ver, o que tem a performance é esse driver e a gente não consegue fazer ele executar o Pokémon Scarlet. Zeldinha Breath of the Wild, como a gente sabe, o Poco F5 tem muitas dificuldades para rodar esse jogo, e aqui agora tá rodando com uma performance ligeiramente melhor, como foi no nosso S23, que antes a gente pegava também os mesmos 19, 20 FPS, e agora a gente já tá rodando mais perto ali dos nossos 30, entre 26 e 27 FPS. Não tá fixo em 30 FPS como a gente gostaria, rapaziada, mas a performance já tá muito melhor do que tava antes. Ele ficava engasgando entre 25, 23, caía para 18, caía para 15 em várias partes, e agora a gente pode ver que ele tá caindo ali ainda para uns 25 FPS, mas geralmente ele fica ali entre os 27 e 28 FPS, já muito mais perto dos nossos 30 FPS fixos, rapaziada. Então sim, daria pra gente começar a jogar agora o nosso Zeldinha Breath of the Wild com um FPS um pouquinho mais conveniente pro tamanho da máquina que o Poco F5 é. E assim como o nosso Zelda Breath of the Wild, finalmente a gente tem aí um relance de jogar o nosso Zelda Tears of the Kingdom ou Zelda TikTok nos nossos celulares. Como vocês podem ver, em 0.5x aqui também, a gente já está conseguindo executar em um Poco F5, que tem uma performance bem menor do que um S23, a 30 FPS, galera. E cara, isso daqui há algum tempo atrás era um pouquinho menos inimaginável, igual a gente tá conseguindo rodar dessa forma. É claro, o jogo tá bem feio, mas a gente tá conseguindo jogar entre 30 FPS num Poco F5 stock. Imagina se a gente estivesse utilizando um Custom ROM root aí pra gente conseguir melhorar a performance com certos aplicativos e outras coisas. E cara, isso daqui tá rodando na HyperOS da Xiaomi, então a performance já não era pra ser tão boa assim, e por conta aí dos novos drivers, como eu falei pra vocês, o nosso FPS tá muito melhor pra gente jogar um jogo como o nosso Zeldinha Tears of the Kingdom. Então, se você queria jogar esse jogo de alguma forma, ou queria pelo menos tentar jogar no seu celular, com esses novos drivers Revision 20 você vai conseguir uma performance absurda que antes a gente não tinha pra jogar. É claro que com isso também vai vir com alguns bugs, como eu falei pra vocês, mas esse novo driver aqui mesa tá muito melhor pra você jogar jogos como esse no seu celular. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo dos novos drivers Turnip 24.2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Serve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!